Você está ouvindo o Psicast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos do Psicast e hoje vamos apresentar uma entrevista com... Bom dia, meu nome é Igor, eu vou ser o entrevistado e agradeço muito por ter me convidado para essa entrevista. Bom, espero ajudar vocês. E nossos apresentadores, eu sou Haru. Eu sou Adaildo. E a gente vai começar hoje com um tópico bem complicado da infância, que é o bullying. E conta mais ou menos como foi tua infância. Bom, minha infância foi um pouco normal, até que essa coisa do bullying que afeta muitas pessoas, tipo, mais novo me afetava bastante, porque tipo, me restringiam por causa do corte de cabelo, que me chamava que eu parecia o Voldemort de Harry Potter, me confundia com isso, eu ficava tipo muito triste, ficava um choro, mas tipo, eu vi até outras pessoas na mesma situação que eu, aí eu tentava dizer tipo, não liga pra isso, tenta se confortar com outras pessoas, pede ajuda assim. Aí isso ajudou, mas eu nunca consegui pedir isso porque eu tinha muito orgulho assim, não sentia vontade. Aí eu me escondia assim mesmo. Aí era muita dificuldade pra mim. Aí com o passar dos anos eu me acostumei e disse que se quiser falar sobre mim, fale. Mas eu não tô nem aí pra isso. Eu já sei quem eu sou, então me agrada assim mesmo. Entendo. E como era nas aulas, pra você conseguir prestar atenção, conseguir entender? Bom, nas aulas assim, quando eu entendia, tipo, eu ficava nervoso assim, de tentar falar, porque tipo, eu ficava muito calado e só prestava atenção. Mas tem outras pessoas que tipo, os professores vinham a mim e perguntavam, aí eu falava. Aí se tinha alguma dúvida eu dizia, tenho, mas sou um pouco nervoso e muito calado, eu fico muito com vergonha assim. Aí me ajudaram muito assim, aí eu comecei a me desenvolver mais, aí eu comecei a falar muito com as pessoas assim, me sentir normal de novo. Mas ainda dá um nervosismo, né? Dá, é complicado assim, principalmente pra vir aqui que deu nervosismo também, né? Aí deu aquela angústia assim, nervosismo, se eu conseguiria sair bem, alguma coisa assim, mas deu certo até agora. Pra uma primeira entrevista, tem o nervosismo pra todos os envolvidos, né? Sim. Todo mundo fica com um pouco de dificuldade, mas o que importa é seguir, tentar falar como você puder, e é assim que a gente elabora a discussão. Geralmente, ao longo da tua vida, quando tu estava na escola, curso e qualquer coisa que tu faz pra seguir em frente nos estudos, tu teve alguma dificuldade por causa da tua ansiedade? Alguma dificuldade notável? Tive muito problema porque, tipo, afetava muito a minha mente, afetava muito meu, tipo, tive até um ataque de respiração, assim, que às vezes quando eu tava em aula, tipo, quando pessoas falavam pelas costas, assim, como diz, né, eu saía da sala e ficava ali num canto, assim, perto do banheiro, assim no chão, assim, encolhido, assim, porque dava aquela angústia, o coração acelerado, a falta de respiração. Aí tinha gente que via me ajudar preocupada assim. Aí até fui na coordenação para falar sobre isso. Aí ajudou um pouco, mas ainda assim foi muito difícil essa angústia, aguentar tudo isso. Mas tive que acostumar, porque eu dizia assim, vai acabar, quando chegar o terceiro ano, ó, segue em frente, a vida, você nunca mais vai encontrar essas pessoas, já tá bom. É um pensamento muito normal, na verdade. Porque, tipo, você se vê nessa situação, tipo, não vai ter muita gente que vai ajudar você. Porque, tipo, você tem que ser aquela pessoa que vai se impor a tentar querer superar esses limites. E não é toda escola que tem a estrutura pra dar o suporte pra quem tem algum tipo de coisa. Por isso até que lá não tinha muito esse suporte, porque você tinha que ir lá pra falar e falava pouco, assim. Não era que ele dava um dica, assim, pra você tentar. E iam lá falar com os alunos. Aí deixava você de fora pra ajudar. Só que, tipo, às vezes ainda continuavam do mesmo jeito, assim, não mudavam. Aí, tipo, o que você tem que fazer é dizer assim, bom, se vocês acham que é isso que vocês vão fazer, então saiam de perto de mim. Eu vou ficar aqui no meu canto, não precisam falar comigo. Se for algum trabalho assim, eu ajudo maior. Não precisa. Você se fechava para as outras pessoas. Sim. Aí tinha algumas que se abriam pra mim, aí aceitavam o que eu sou. Aí eu, boa, assim já tá bom demais. Que vem o nosso tópico de romantização da ansiedade.
Porque muita gente acha que é só frescura. Nos últimos tempos tem mudado, mas tá virando muito banal. E você já foi ridicularizado por alguma coisa do tipo? Já, porque tipo, como eu posso dizer, um colega meu, né, sempre falava assim comigo uma coisa positiva assim, que é aquela ansiedade positiva assim na pessoa, dava uma coisa muito triste dizendo, você não precisa sentir isso, vai dar tudo certo, aí na sua mente você sentia aquele negócio que sabia que não era verdade, que ele tava dizendo a verdade aquilo, aí tipo... Negando sua existência. Negando a minha existência, aí tipo... Quando a pessoa mais falava esse negócio, eu ficava, tipo, negando isso, porque não era verdade. Porque eu sentia isso, que aquilo não era o que ele queria falar de verdade. Eu sabia, eu sentia. E ainda sinto essas coisas, tipo, quando a pessoa fala alguma coisa boa, assim, na sua frente, dizendo, não precisa disso, você só tem que focar nisso. E a minha mente já vem o quê? Dizendo assim, não é isso, não posso acreditar nisso, eu tenho que saber se é verdade ou não. Enfim, levando em consideração essa romantização e tudo que se discute com isso, tu, hoje em dia, tu acha que tá melhorando ou tu acha que essa romantização é mais um problema? Porque também tem muita gente que começou a tratar como a ansiedade é isso, todo mundo tem ansiedade agora e a ansiedade é simplesmente um nervosismo, uma coisa pequena. E pra tu vê muita gente que se autodiagnostica e que trata isso como nada? Sim, já vi muitas pessoas tratando isso como se fosse... normal, assim, dizendo que tem ansiedade e tudo, mas vocês não sabem o que é ansiedade de verdade, porque, tipo, você sente aquele transtorno, assim, um nervosismo, uma falta de respiração, tipo, até pode ter um ataque, assim, de tudo, assim, por causa... que muito afeta, porque as pessoas têm que entender que pessoas que sofrem com ansiedade, que já sofreram com bullying, assim, essas coisas, afeta muito o psicológico da pessoa, como, por exemplo, uma pessoa que tem problema do próprio físico, do corpo, assim, quando olha, tem um problema de... A disforia. Aí, tipo, isso fica no psicológico, dá, tipo, ansiedade. A pessoa pode ficar sufocada e tudo assim. Pode até desconfiar da sua própria existência, assim. Porque isso eu já vi acontecendo tanto comigo como outras pessoas. Que eu tentei ajudar, esse tipo, melhorou. Aí, mas, tipo, sempre volta pra dar aquele problema em você. Porque, tipo, você tem que se opor. Tipo, já teve problema assim, tipo, de... que eu tava estudando assim, né? Eu tive uma recaída assim, de uma queda de transtorno de ansiedade. Tive um ataque assim e fiquei tipo assim... Eu não pedi ajuda porque eu não queria me preocupar com minha família, né? Aí o que eu fiz foi tentar aguentar o máximo, eu pesquisar assim pra ver o que eu podia fazer. Aí eu fiquei mais calmo assim pesquisando. Tenta pensar em coisas positivas, assim, tenta relaxar em um canto que você consegue. Tenta ouvir uma música assim, calma. Um lugar relaxante aí, ó. Funciona para poucos. Se a pessoa quiser melhorar assim do jeito, tem que seguir em frente para você querer. Tem que querer isso. O importante é sempre trazer para a realidade do que está acontecendo ao seu redor. Sim. Isso ajuda muito, né? Ajuda bastante. Nosso próximo tópico, que é positividade tóxica. E como afeta a sua ansiedade? Como você estava falando agora há pouco. Isso aí foi o que eu falei agora há pouco. Isso afeta muito com a pessoa, porque esse negócio tóxico é tipo... As pessoas não veem, não conseguem... Elas falam sem pensar. Aí uma pessoa que tem ansiedade, quando vê isso, ou a pessoa que bullying, assim, sofre tudo isso, ela não entende o que a pessoa... Aí fica, quando a pessoa vê isso, a pessoa fica assim, calada, em silêncio, porque não consegue falar mais. Porque, tipo, vê que a pessoa fala algo que você não gostou. Aí aquele negócio, esse negócio tóxico, assim, tipo, muitas pessoas, tipo, até em relacionamento tóxico, claro. Isso aqui acontece bastante, porque, tipo, quando eu estudava, já aconteceu bastante isso, de um relacionamento tóxico, porque uma pessoa não podia chegar perto do outro, até quando falava, não acreditava no outro. Aí eu dizia assim, se você confirmar, assim, que é isso que a pessoa está em relação a você, acha que é isso, então, tente resolver isso, porque isso é um problema bastante. Tipo, já vi gente com problema tipo... pode ter o mesmo nome, mas só porque a pessoa é de outra cor, ou se tem mais dinheiro, isso dá problema. Isso magoa muito, a pessoa fica em crise, fica, tipo, muito ansiosa, tipo, fica com um aperto no peito. Aquela dor de, tipo, dizendo que isso dói pra caramba. Claro. E isso afeta bastante a pessoa. Tipo, até pode ficar dias, assim, com esse pensamento.
não conseguir se sentir normal de novo, se sentir mais, como posso dizer, você mesmo. Aí isso afeta bastante as pessoas, até principalmente que pessoas que têm problemas sobre essas situações. Pois é. Quando tu falou sobre tua vida ao longo da escola e tudo que tu sofreu com bullying e esse tipo de coisa, tu falou sobre as tuas crises de ansiedade. Elas são frequentes e como elas acontecem geralmente contigo? Porque a gente tem aquela visão de que é, entre aspas, um surto, uma coisa que acontece esporadicamente nada, né? e coisas do tipo. Isso acontece bastante porque, tipo, vamos dizer assim, você conhece uma pessoa ali e a pessoa tá... A sua mente pensa que ela tá falando mal de você. Aí pode dar uma crise no sentido assim de tipo uma frustração, uma angústia. Aí tipo, pode até acontecer também, tipo, em casos que você tá estudando, aí você não consegue se concentrar naquele tema, naquele assunto. Porque tipo, vamos dizer assim, matemática é um assunto bastante complicado por causa de conta. Aí você fica naquela angústia assim de não conseguir acertar a conta, não conseguir entender. Aí você pode ter até uma crise ali, tipo um ataque assim, aí você pode ficar sofrendo assim uma dor lá o tempo todo. Aí para conseguir sair dessa dor, você precisa pelo menos voltar aos seus sentidos, sentir que tipo, sentir calma e pensar assim que calma, você pode tentar de novo, se precisar, tem ajuda ali do seu lado, tem seus pais, você pode pedir a orientação dele e dizer que se precisar de ajuda com isso, vou ficar do seu lado. Aí você faz e a gente vê o que você errou. Se quiser, pesquise. Não precisa ter essa angústia. Até, vamos dizer, tipo, em sentimentos. Sentimentos, muito acontece isso de ter muita crise. Por exemplo, vamos dizer... a pessoa é muito amiga sua, aí vocês estão naquele entrosamento de amizade muito boa. Uhum. Aí quando você pensa assim, eu gosto dessa pessoa, aí a pessoa não confirma isso. A outra pessoa não confirma que se gosta de você ou não. Aí ela tenta... continua ainda do mesmo jeito, tentando ser amigável, ainda do mesmo jeito, tentando dar aquelas indiretas. Aí no final, a pessoa desmorona você, dizendo que nunca ficaria com uma pessoa assim, nunca sentiria sentimentos por você. A amizade assim, a pessoa tenta sair da sala, aí tenta ligar pra uma pessoa que você conhece e dizer o que tá acontecendo. Aí a pessoa diz, calma cara, não precisa sentir isso. Aí a pessoa... Como isso já aconteceu comigo também. Aí eu saí da sala, fiquei assim um pouco chorando sobre acontecimento assim. Aí eu liguei pra um colega assim meu. Aí ele me instruiu assim, pra ficar calmo, não liga pra isso. Ela não mereceu você, aí ele dizia isso, né? Aí eu dizia assim, cara, eu falava assim, eu não mereço nada, eu sou ridículo assim, não precisa. Aí eu percebi que o problema não era isso, o problema era que eu não aceitava a realidade assim. Aí quando eu aceitei isso, eu disse... Tá, não preciso seguir em frente, porque eu vou seguir em frente do meu jeito. Se ela não gostou de mim, tudo bem, tranquilo. Só se ficar se isso acontecer de novo, você sabe que vai ter apoio de pessoas que podem te ajudar. E entendem você, o seu sentimento, essa angústia, a crise que você tem, os sentimentos. Pessoas assim são uma alegria para pessoas que têm esses problemas. A rede de apoio é o que dá uma sustentação para as pessoas. E quem não tem essa rede de apoio precisa buscar pelo menos algum meio de comunicação. Por exemplo, alguma rede de... Qual é o nome mesmo? Tipo que uma hotline, uma coisa pra entrar em contato com alguém que pode te dar esse apoio, mesmo que em distância. E falando agora um pouco de remédios, de automedicação. Isso. Tem remédios que podem afetar bastante a pessoa. Principalmente pessoas que podem ter esses sintomas. Se a pessoa pedir um medicamento recomendado pelo médico assim, e dizer que pode afetar muito os sentidos da pessoa, tipo, já aconteceu assim, de eu tomar o remédio pra isso, e eu falei uma besteira, tipo, dizendo com a pessoa, aí no outro dia eu não sabia o que aconteceu, não sabia de nada. Aí quando me disseram o que eu fiz, eu ficava tipo angústia, dizendo, ficava correndo assim pra ver se alguém podia me ajudar, tentar esclarecer o que aconteceu. Aí isso, a pessoa fica muito desleixo da situação. Fica completamente desnorteada, né? Exatamente, porque remédios assim afeta bastante. Aí eu parei de tomar porque isso pode afetar bastante a pessoa. Aí eu decidi não tomar o remédio e disse assim, vou ficar assim, eu consigo me sentir melhor sem remédio, porque isso pode afetar muito
em relação a mim, as pessoas do meu lado, ao redor de mim. Isso pode afetar bastante em relação a mim e com as pessoas. E o importante também em relação à automedicação é ter alguém do seu lado que vai instruir o que você precisa fazer. Por isso que é importante o psiquiatra. Exatamente. Você tinha algum psiquiatra na época? Não, eu nunca pedi ajuda a alguma coisa de psiquiatra, assim. Eu tive que lidar sozinho, sem nada, assim. Porque eu me sentia muito sozinho, assim, excluído, assim. Eu não conseguia falar com ninguém de situação assim. Aí, quando me abri mais falando em situação com outras pessoas, eu disse que não precisava. Aí tinha até amigo que quer ser psicólogo, me perguntava sobre isso. Aí eu falava com a pessoa normal e... Aí me dizia que tinha... Mesmo que não precisa... A pessoa dizia, não precisa de medicamento, só tente se calmo com a pessoa. Fale com a pessoa ao seu lado, da sua família, e diga o que está acontecendo com você. Aí eles vão te ajudar. Aí eles tentam perguntar a você se você quer ou não. Aí, se não precisar, quer dizer que você tá conseguindo melhorar você mesmo, isso. Aí isso ajuda bastante. Mas pessoas que não conseguem, pode precisar bastante de um psicólogo para ajudar nessa situação. E isso afeta bastante, porque tipo, pessoas que têm fora da realidade, assim, dizendo que não conseguem entender os sentimentos de outra pessoa, aí fica aquele sentimento de não consigo entender, eu não consigo me sentir eu mesmo, não consigo, porque tudo ao meu lado eu sinto que todo mundo me odeia, assim. Esse sentimento é muito difícil para uma pessoa que precisa de um psicólogo, assim. Precisa bastante, se tiver nesse caso, nessa situação, aí precisa. O importante é sempre buscar a ajuda de alguém capacitado. Então, se você está tendo dificuldade sozinho, e mesmo que você fale com alguém do seu lado sobre o que você está passando, mas não melhora, eu acho importante realmente procurar uma ajuda capacitada. E realmente, nem todo mundo precisa de remédios ou qualquer medicamento, mas quando você não consegue sozinho, é bom procurar ajuda. Exatamente. E agora vamos falar de Enem. Essa coisa é difícil. É muito complicado para muitas pessoas que sentem ansiedade quando vai pro Enem e vê aquela, tipo, você fica com um bocado de papel assim, às vezes folha, um caderno assim, explicando tudinho assim, do que você sabe, aí fica assim, ó. Ai, eu não sei, eu tô muito ansioso para isso. Eu não entendo, tipo, eu já estudei isso, tal, eu sei como é, vai ser fácil. Aí nunca diga que é fácil, porque sempre vai complicar a pessoa. Aí quando a pessoa entra lá e vê aquela pessoa mostrando a prova pra você, dizendo que tá tudo assim, aí quando bota assim, você fica naquela agonia de tentar ver as questões. Aí quando ele diz que pra você abrir, você logo começa assim. Comece sempre pelo tópico que você sabe, né? Pois é. Aí quando olha assim, aí tem as cores diferentes, assim, tudo. Aí quando olha assim, aí aparece... Pra mim, a maior dificuldade seria matemática, se aparecesse pra mim. Aí quando aparecia a matemática, eu dizia assim, meu Deus, gente, não é possível isso aqui não. Essas contas não tem nada a ver, a gente nunca vai usar isso se for precisar de alguma coisa. Mas falando sobre se preparar para o Enem, você tá se preparando desde quando, mais ou menos? Eu tô me preparando desde o começo do ano, só que com essas crises que aconteceu, eu dei uma parada e isso me prejudicou bastante. Aí eu fugia disso aí eu voltei de novo agora e eu pretendo continuar assim, estudando. Mesmo que eu não consiga passar, eu vou ainda continuar, porque tipo, é muito bom, tipo, o Enem ajuda bastante as pessoas, tipo, até superar essas crises, principalmente a ansiedade, nervosismo, que acontece bastante, a pessoa ficar nervosa, tipo, o pé batendo assim, de medo, assim, dizendo que não consegue. O Enem faz você, tipo, ter coragem para você continuar a fazer. Ou piora, né? Nessas situações. Todo mundo bota muita expectativa no Enem de como uma prova só vai mudar a sua vida. Então, eu acho que ainda é um tópico um pouco sensível quando se fala que é fácil. Porque a pessoa estuda o ano inteiro para poder fazer uma prova em que errou uma questão, vai fazer uma grande diferença no seu total. Então, é muito difícil para a pessoa tentar entender a situação do Enem. Porque, tipo, muitas pessoas podem ter... Não, outras têm altas confianças, né? De que vou fazer o certo assim.
Aí outros, tipo, não tem muita confiança, tenta ser aquela pessoa de mente aberta, que mesmo se não consiga, vai continuar tentando. Tipo, o tópico mais importante ali que a pessoa fica mais nervoso não é só as outras questões, é a redação também. A redação é um tópico muito principal, porque tipo, caiu um tema sobre sedentarismo no Brasil, aí você tem que falar sobre isso aqui está acontecendo, pessoas são muito prejudicadas por causa que não fazem exercício bastante, não tem uma alimentação saudável. Aí você começa lá, introdução, vou falar sobre isso, o assunto. Aí começa com um repertório assim, vamos dizer, tipo, como o Freud. Freud falava assim uma coisa que era: somos feitos de carne, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. E essa fala que motiva muitas pessoas, como estou dizendo, é uma parte muito importante, que qualquer tópico que você... o que eu digo para se fosse em situação do Enem, para como você começar a redação, é o quê? Sempre olhe aqui tem um negócio de ajuda, né? De ajuda de texto ali, tudo. Pode ter referência, tudo ali. E principalmente você tem que voltar nas questões de linguagem, né? Aí você pode ter até um tópico lá que tenha sobre o tema da redação. E isso vai ajudar bastante você. É o que muitas pessoas falam bastante, que ajuda. Uhum. Ao longo dessa tua jornada de estudo, tu teve dificuldade em alguma coisa específica fora, no caso de cobrança em si? Tu se cobra muito, as pessoas ao teu redor te cobram? Isso já aconteceu bastante, porque tipo, muitas pessoas dizem assim, eu até tentei desistir disso aí, só que tipo, diziam assim, não pode desistir, cara, filho, tente continuar, não pode desistir assim, fácil assim demais, você ainda tem muito ano de vida para continuar, o Enem é para quase a vida toda para você fazer. Aí aconteceu que tipo, na minha mente via dizendo assim, eu não vou conseguir, porque tipo, tinha muita diferença assim, na minha família. Por exemplo, vamos dizer assim, que um primo seu ou uma prima que sabe muito do negócio do Enem, aí você se sente tipo que nunca vai alcançar aquela pessoa, aí sente dificuldade, aí ao ponto a sua mente diz assim, desistir. Mas isso já aconteceu bastante comigo. Eu tentei quase desistir por causa que tipo, via muitas pessoas que conhecia que passaram assim fácil, só que tipo, quando eu via, passaram em tipo profissões que são totalmente pontuações diferentes da sua. Uhum. Aí quando você via que a sua era a mais difícil assim, porque você tem que se esforçar mais, porque tipo, isso não pode desistir assim. A sua mente, ela vai fazer com que você tente desistir assim. O sentimento que você sente, você não pode desistir assim fácil demais, porque você tem uma vida, você ainda é jovem, pode fazer isso várias vezes. Você tem que continuar. Se quer seguir o seu sonho de tipo, como de medicina que eu quero, você tem que continuar indo para chegar no seu sonho, porque tipo, o que eu quero mais é viajar para outros cantos, né? Não ficar muito no Brasil, porque tipo, no Brasil não tem muita coisa, né? Assim dizer. Aí ir para outros países você se sente assim, ir para outros países vai ser o quê? Uma coisa incrível. Você vai ver cada novidade assim do mundo. Aí se você tem esse sonho de querer isso, você vai conseguir. Só tem que acreditar em si mesmo, que pode conseguir. E Deus também ao seu lado, né? Aí isso ajuda bastante. Claro. Uma coisa importante do que você falou de comparação. Se comparar com outras pessoas é uma coisa que já é automático da gente. Sim. E quando você tem ansiedade, fica como se fosse um estado normal da sua mente. De, tal pessoa consegue fazer isso, eu consigo também. E mesmo quando você não consegue, o importante realmente é continuar tentando. Mas se comparar com outras pessoas é entender que você também tem seus limites. Entender quando você pode chegar no seu limite e dizer, eu não consigo fazer isso. É realmente entender o que você... tipo, como tu disse que ainda tem... Cada pessoa tem que saber o seu limite. Sim. Aí se a pessoa ainda continua se esforçando e não consegue ultrapassar esse limite, quer dizer que você chegou a um momento que é crucial para você.
que você tem que decidir se vai parar nessa situação e pensar em outra coisa ou continuar ainda tentando. Tipo, a comparação vê também que pais podem dizer assim: ah, seu irmão ou seu primo conseguiu isso e tal, por que você não consegue também? Aí isso afeta muito a pessoa, isso prejudica ela. Isso faz muito mal a pessoa, porque a pessoa vai ficar tipo pensando nisso o dia todo, a vida toda, pensando assim, tipo, como dizendo assim, você não teve sorte, só foi azar. Aí quando fala esse sentimento assim de azar, a pessoa tipo, será que foi azar? A culpa é minha existência e tudo isso. A pessoa fica muito duvidosa de si mesmo. É o pior tipo de comparação. É, o pior tipo. Aí já havia acontecendo muito isso. Porque, tipo, aconteceu já uma vez comigo, que entre eu e minha prima, né? Que ela é muito estudiosa, assim, ela quer passar, porque, tipo, aí tem muitas pessoas que tem problema financeiro, assim, essas coisas. Aí quer passar de primeira. Aí tem pessoas que não comem, sente muito fraca, fica 24 horas por dia. Isso pode afetar muito a sanidade da pessoa, e seu o próprio desempenho. filho e o desempenho. Aí quando via a mãe também pode falar isso, dizendo, comparando, assim, a pessoa fica assim, ou comparando todavia até o tipo, vamos dizer, dos 12 anos até a idade de 17 anos, comparando isso aí. Comparar a pessoa com a outra, aí a pessoa fica assim muito com um sentimento assim de ruim, fica muito querendo desistir. Aí quando ainda continua com isso, a pessoa tenta fugir daquela realidade. Vamos dizer, tipo, assistir um vídeo ou jogar alguma coisa. A pessoa quando entra naquela realidade ali, você se sente mais calmo. Não tem aquela pessoa que vai importunar você dizendo, é isso, tal, você não tem que conseguir, você não consegue. Aí quando a pessoa se sente mais confiante de sair daquela realidade para voltar ao normal, isso quer dizer que a pessoa não vai se sentir prejudicada com a outra pessoa falando, vou comparar isso com você. Ela se sente mais confiante, ela pode seguir em frente agora. Isso aconteceu bastante, no meu caso também aconteceu, de eu querer fugir da realidade para outra. Aí quando eu fui para minha realidade, quando eu saí de lá, eu me senti que eu vi o sentimento aquele de eu fiz besteira, eu fiquei muito nessa realidade para fugir do que está acontecendo na minha vida. Aí quando eu saí disso, eu vi que eu tenho que continuar a melhorar, mesmo que as pessoas ainda continuem tentando comparar você com outra, você não pode tentar ligar para isso, porque tipo, aquela pessoa não vai estar toda hora importunando assim a sua vida, porque tipo, você vai ter a oportunidade de sair, essa pessoa nunca mais vai ficar do seu lado de novo, aí você pode superar isso. É isso que eu penso na minha mente, tipo assim, você tem que superar essa situação, mesmo que seja difícil, que vai ser um desafio e tanto. Por isso que você tem que continuar a se esforçar, não pode desistir, porque também prejudica a pessoa, mas tente dar aquela pausa, assim, se acontecer esse negócio assim, tente relaxar um pouco, alguns minutos assim, se for estudar assim, relaxa alguns momentos, aí volte para assim, estudo, aí se a pessoa uma pessoa assim, tentar fazer esse negócio de novo, aí diga assim, não, tá bom, eu sei que você vai falar, então não precisa, eu já tô fazendo do meu jeito, eu sei o meu estilo de estudo, e sei que isso pode melhorar minha vida. E se você não concorda comigo, o que importa é eu saber se eu tô me sentindo bem nessa situação. Então é isso que precisa ser dito assim, nessa situação assim. Sim. Geralmente quando chega essa época perto do Enem e tudo mais, tem sempre aquela gente que fica falando, não, o Enem é fácil, você só precisa seguir isso aqui pra você passar. Aí você abre o YouTube e tem um monte de vídeo lá. Não sei o que, essa mulher fez não sei o que, tirou 1000 na redação, fazendo um monte de coisa. Tem muitas pessoas que publica nota 1000, assim, dizendo essas coisas. Aí tipo, como a pessoa, você fez uma redação diferente, mas vamos dizer que tipo, cada um tem um tópico, assim, vamos dizer, na conclusão, na introdução tem tipo, portanto, necessita medidas, assim. E pessoas que dizem que é fácil, assim, se você seguir esse vídeo, tipo, não precisa seguir tanto vídeo assim. Você acha aquele que você sente que tá ajudando você. Aquele vídeo que você, tipo, vamos dizer, uma redação, assim, tipo, com professores que tem muito famoso, assim, da Unasal, de cursos aí, tipo, de Fernanda Pessoa, que ajudam bastante pessoas. Que isso pode assistir, tipo, no YouTube, você tem problemas com matemática e você assiste aquela matemática, assim, básica que pode cair no Enem. Aí você faz ali, aí ele diz aqui, não só pode assistir um vídeo, faça exercício também, que vai ajudar também. E exercício ajuda bastante. Mas tipo, tem aquelas pessoas no Enem que dizem assim, quando acaba a prova? Aí pessoas no Enem não ficam assim, pega a prova e vai lá comparar com outra pessoa.
Aí essa pessoa se sente muito afetada. Aí fica essa pessoa dizendo... Aí quando diz assim, sai o gabarito, eu não vejo o meu gabarito, porque eu fico muito preocupado assim, se eu ver o gabarito, eu vou dizer assim, eu não sei como vai ser essa contagem de ponto assim. Aí tipo, na redação tem a competência assim de cada um, as competências aí, de 20, de 30, 80, aí eu fico assim, cara, se fosse pra comparar, pra ver as respostas assim do gabarito, eu não ia conseguir. Quem consegue, eu fico admirado, porque tipo, sabe aquela que acertou assim. Ela sabe que acertou. Ela sabe que acertou. Mas eu fico assim, dizendo na dúvida. Porque eu fico na dúvida se acertei ou não. Aí eu deixo no outro dia pra ver os resultados. Aí quando eu vejo os resultados, já aconteceu de eu passar em uma faculdade, só que não era a que eu queria. Aí eu vou continuar com a principal minha, que é a medicina, que eu quero. Aí tem que continuar. Mas quando acontece muito isso, a pessoa fica muito com medo, né, da situação. Aí tenta assim... Não vou ouvir, eu vou embora, que é melhor. Porque se continuar comparando, a pessoa vai se sentir muito nervosa quando chegar em casa. Aí vai, se quiser ver o gabarito ou não. É escolha sua. Mas eu prefiro não ver, né? Eu prefiro não ver. E isso não é só na faculdade ou pra qualquer nota. Na verdade, realmente, é pra qualquer coisa. Escola, teste pra faculdade, curso... E até as notas mesmo da faculdade. Essa comparação, ela realmente vai de cada pessoa. Bom, este foi o nosso terceiro episódio. E agora a gente vai finalizar. Obrigado pela presença. Eu que agradeço por ajudar vocês nesse tópico assim que é importante para vocês. E espero ajudar também no futuro. E agradeço pela participação também de estar aqui com vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Sua presença foi ótima aqui pra gente, ajudou bastante e realmente foi muito bom ter uma conversa com você, principalmente abordando esses tópicos, porque são bem importantes tanto pra gente que tá aqui, porque todo mundo aqui passou por alguma situação de ansiedade também, todo mundo tá tentando passar em alguma coisa, estudar, e para todo mundo que vai ouvir também, porque afinal isso daqui é da gente, pra gente como a gente, pra gente que tá procurando mais pro futuro também, pra entender do que a gente tá falando e conseguir trabalhar em si mesmo e nas coisas daqui pra frente. É verdade, e agradeço muito pela participação de cada um, por me ajudar, tipo, a falar do que eu senti sobre pessoas que precisam de ajuda assim nessa situação. E o meu conselho que eu ajudei muito bastante, espero que ajudem qualquer um que tem essa ansiedade, assim, que já sofreu com problemas, espero que ajude o que eu falei aqui. E é isso. Obrigado por nos ouvir até agora, nossos queridos ouvintes, e até a próxima.